Marcos capítulo 7. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus e repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe: o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e entendei. Fora do homem não há nada que, entrando nele, possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu: então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama, o demônio já havia saído. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia,
passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer abre-te. E seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: Ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem.